a paz do Senhor. Meu nome é Aline Barcelos. Hoje nós vamos estar lendo lá em Josué, no capítulo 22, alguns versículos. Aí lá no versículo 22, o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Lá no versículo 26, pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos o altar não para holocausto, nem para sacrificar, mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas. E para que vossos filhos não digam amanhã, nossos filhos, não tendes parte no Senhor, pelo que dissemos. Quando for que amanhã assim nos digam a nós e as nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Daqui é a parte da conquista, de que as terras já foram divididas, e tem uma parte em 3 tribos de que ficaram da além do Jordão, que Moisés já tinha determinado a parte da herança para eles, que foram a tribo dos Rubenitas, que é a tribo de Ruben, a meia tribo de Manassés e os filhos de Gade. Então, eles pegam e constroem um altar, que era um altar de testemunho. E aí, sabe, só que esse altar ele não foi criado com o intuito de evitar, sabe, todo o processo de em Siló adorar o Senhor, porque tinha sido em Siló que o altar tinha sido colocado, sabe, o altar daquele dos tabernáculos, aquele da peregrinação durante o Egito, durante o deserto, que foi o tabernáculo do Senhor, onde tinha a Arca da Aliança, só que ela tinha sido estabelecida em Siló. Isso, ou seja, lá na outra parte do rio, da além do rio. E aí, sabe, essas tribos que ficaram do outro lado do rio, que Moisés já tinha determinado que a herança seria um delas, elas constroem um altar, mas não seria para sacrificar, seria como um altar de testemunho, sabe? Eles estavam colocando para realmente eles entenderem, para realmente eles se lembrarem, e não somente para isso, mas para que os seus filhos que viessem depois, sabe, eles soubessem, poxa, a gente tá no outro lado do rio, mas a gente pertence a Israel, nós também somos filhos de Israel, sabe, era como se eles estivessem preocupados com a futura geração deles, sabe, realmente, e é de se entender isso. Só que as outras tribos de que estavam da além do rio, as tribos de que estavam, sabe, antes de todas as outras tribos, estavam mais próximas, mais reunidas, ou seja, do outro lado do rio. E esse altar, gente, ele tinha sido feito, tipo, muito grande. Era justamente como um altar de testemunho mesmo, para eles realmente se lembrarem. E aí, dava para ver esse monumento, dava para ver esse altar que foi colocado, sabe, do outro lado do rio. E aí, essas nações, as outras 9 tribos, 10 se não me engano, porque a meia tribo de Manassés ficou de um lado e tal, e aí é uma questão muito de número. E aí, sabe, essas outras tribos, porque era uma nação só, que no caso era a nação de Israel. E aí essas outras nações, o que elas falaram? Gente, eles vão fazer Israel pecar novamente, a gente está colhendo os frutos das nossas ações no deserto ainda, eles vão fazer a gente pecar, Deus vai vir com a ira deles sobre a nação de Israel inteira, então não vai ser só eles que vão pagar, a gente também vai pagar junto. E aí eles põem os príncipes para ir lá, sabe, representando cada tribo, e aí eles vão, atravessam o rio, faz o percurso todo e chega lá nos príncipes da outra tribo, que é a tribo dos Rubenitas, os Gaditas, a meia tribo de Manassés. E aí, ele chega e fala, gente, vocês vão fazer Israel pecar de novo, vocês vão transgredir o Senhor, vocês vão fazer para adorar outros deuses. E aí, que é a parte onde a gente fala, os representantes, sabe? Aqui, ó, então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram então as cabeças dos milhares. Então essas 3 tribos de que ficaram da além do rio, elas realmente falam para essas outras, para os representantes, os príncipes dessas outras tribos,
Gente, a gente não fez isso. Se a gente fez com o intuito de negar o nome do Senhor, para não reconhecê-lo como Senhor sobre nós, que o Senhor nos castigue, que o Senhor, sabe, que o Senhor realmente nos puna. Só que foi o que os versículos que a gente leu. Era com realmente o intuito de fazer um memorial, sabe? E quantos de nós em nossas vidas, muitas vezes a gente também precisa de memoriais. Sabe? E isso é tão lindo porque os memoriais, eles estão descritos principalmente nessa parte de conquista, nessa parte do Senhor entregando vitórias para o povo de Israel. E aí eles realmente construíram, sabe, memoriais para realmente se lembrarem. E quantos de nós também não precisa de memoriais diários, sabe? Para que todas as vezes que a gente olhe para aquilo, a gente realmente se lembre de tudo aquilo que o Senhor fez na nossa vida. E o intuito desse memorial que eles tinham colocado, desse altar que foi levantado, era para que as outras tribos, sabe? Vendo as outras tribos separadas, vendo aquelas 3 tribos que tinham ficado além do rio. Poxa, você fica entre 9 e aí você fica só entre 3. Fica sabe, a questão de contato fica menor. E aí, sabe, eles realmente queriam um memorial para que os filhos deles dissessem: nós também somos filhos de Israel. Nós também pertencemos ao mesmo Pai, nós também nós temos o mesmo Deus. E aí, sabe, era realmente com o intuito de que os filhos deles soubessem que eles também pertenciam a Israel. E sabe, quantos de nós também precisamos de memoriais diários para realmente nos lembrar que nós pertencemos a Deus. E sabe, esses memoriais, a gente pode continuar lendo a Bíblia, pode ser memorial visível, que no caso foi no caso deles, que eles realmente queriam memorial visível. E aí lá no versículo 34, e os filhos de Ruben e os filhos de Gad puseram no altar o nome Ed, que significa, no caso, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Ou seja, o intuito daquele altar não era para oferecer sacrifícios e libações para outros deuses. Era para que fosse testemunhado, para que fosse colocado algo visível para eles, de que o Senhor é Deus. E eu achei lindo porque no versículo 22 é repetido, sabe? Olha, o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe. Ou seja, eles realmente estavam falando, a gente sabe qual foi a intenção do nosso coração, por que nós fizemos isso. Então, se as outras pessoas estão lá tacando a lenha, falando de que tá com a intenção errada, você sabe qual é a intenção do seu coração, então isso basta. E aí eles falam, Deus sabe qual é a intenção do nosso coração, por que nós levantamos um altar. E no caso, ao longo do texto, eles falam de que era para que servisse de testemunho. Para que, sabe, os filhos dessas tribos que ficaram mais juntas, eles não dissessem para a tribo de que estava além do rio, vocês não pertencem a Israel. E era para que essas tribos, aquelas 3 tribos de que ficaram além do rio, eles olhassem para Israel e falassem: nós temos o mesmo Pai, nós temos o mesmo Deus. E aí é construído esse altar, esse memorial, sabe? E aí eu aprendi muito com essa passagem que, poxa, quantos de nós também não precisamos de memoriais diários, sabe? Para que realmente nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Jeremias já fala de que traga à memória aquilo que te dá esperança, traga à memória aquilo que te faz realmente lembrar de tudo aquilo que o Senhor fez. E isso foi o que essas tribos fizeram, apesar de que ao longo do, sabe, né, eles não destruíram também todas as outras nações que o Senhor tinha determinado, sabe? Mas esse é um caso para outro vídeo, porque a gente já viu também de que Israel, eles não destruíram totalmente os povos de que o Senhor tinha dito para destruir. Destruíram uma boa parte, sim, só que ainda assim eles acabaram cobrando impostos de outras nações, e aí, né, acabaram realmente não fidelizando aquilo que o Senhor tinha dito para eles, de que era para destruir totalmente, para que eles realmente servissem de exemplo. Só que eles acabaram sendo influenciados, então que Deus nos guarde realmente. Mas que a gente possa realmente se lembrar, ter memoriais de que realmente o Senhor fez por nós, de tudo aquilo que o Senhor realizou na nossa vida, para que a gente possa sempre se lembrar de que nós temos o mesmo Pai que é Deus, de que nós temos o mesmo Senhor que é Deus, e que a gente possa sempre se lembrar de que sirva de testemunho, de que o Senhor é sempre Deus.
na nossa vida, sabe? Para que a gente possa realmente, sim, aprender com ele, sabe? A gente pode aprender com as pessoas também. E principalmente a gente não precisa só pegar o lado ruim das pessoas, a gente pode aprender com as pessoas e aprender, sabe, de que a gente pode ter memoriais diários para que toda vez que a gente se lembre daquilo, a gente lembre da nossa aliança com o Senhor e para a gente possa sempre buscar o Senhor. Apesar de não ser fácil diariamente, mas é uma busca diária. Mas é isso que a gente possa aprender com os gaditas, com os rubenitas e com a meia tribo de Manassés, para que realmente a gente entenda de que o Senhor, ele realmente sabe qual é a intenção do nosso coração e qual é a intenção dos nossos memoriais. Então, gente, é isso. A paz do Senhor. Fica com Deus.